Irmãos, que alegria poder cultuar ao Senhor junto com os queridos. Eu agradeço ao Lucas por me receber e também agradeço ao conselho da igreja pelo privilégio de poder estar com os irmãos no dia de hoje, pela manhã, e também agora à noite, onde nós iremos meditar nas Santas Escrituras. O pouco que eu estive com os irmãos, mas como eu fui abençoado e edificado, e pude perceber Cristo Jesus na vida de vários irmãos aqui. E eu sou lá de BH, estou cursando seminário. Quando os irmãos forem em BH, que tem meu contato aí, quiser tomar um cafezinho, os irmãos estão convidados também. Assim como eu fui muito bem recebido por vocês aqui, espero poder recebê-los bem lá em Belo Horizonte também. Irmãos, o texto para a nossa meditação está em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 8, Marcos 9, 30 a 37. É porque Marcos 8, 31 fala também sobre esse assunto. Mas é Marcos capítulo 9, versos 30 ao 37. Eu vou convidar o Lucas para nós fazermos essa leitura alternada. Eu vou ler os versos pares e os irmãos respondem com os versos ímpares. Marcos 9, 30 ao 37. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém. Pai Santo, nós acabamos de ler as tuas santas escrituras. E, Pai, nós precisamos ser alimentados pelo Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo me use de forma fiel na exposição da tua palavra. E também, ó Deus, agora eu te peço que o Senhor abra o entendimento de cada irmão aqui presente e os que estão nos assistindo, ó Deus. Que nada tire a atenção deles para as tuas santas palavras. E que a tua palavra, ó Deus, caia em solo fértil e produza frutos para a honra e para a glória do Senhor. É o que nós oramos e te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã eu disse que quando eu estava me preparando para o campo missionário, eu fui pela agência da nossa igreja, e a agência da nossa igreja, ela não envia sem você ter um curso teológico. E eu procurando ali com o meu pastor, procurando saber um curso para me poder me preparar teologicamente, eu descobri que o IBEL, que é lá em Patrocínio, Instituto Bíblico Eduardo Lena, ele tem um curso à distância, que chama CEIBEL. E então passei a cursar aquele curso que eu poderia cursar da minha casa, fazer de uma maneira mais rápida. E o método que aquele curso usa para que a gente grave é o método de repetição. Então, irmãos, eu respondia ali a primeira pergunta, chegava na segunda, era a mesma pergunta, às vezes eu chegava
na quinta pergunta era a mesma da primeira e da segunda, e assim era feito. Porque a forma que eles entendem que você irá aprender é pela repetição. Eu trabalhava na Guarda Civil e fiz um curso de pós-graduação em segurança pública. E nesse curso de pós-graduação EAD, lá, por incrível que pareça, eu não tive contato nenhum com o professor. Eu assistia os vídeos, respondia e tinha apenas um fórum onde eu interagia com colegas, e ali naquele fórum eu poderia até perguntar para o professor, mas eu não tive ali uma aula tete a tete com o professor. É o método que eles pensam ser legal para a gente compartilhar o ensino. Seminário a gente foi para EAD por conta da pandemia, não podíamos estudar presencial, e o seminário está escolhendo o Skype, por exemplo, como uma ferramenta para nós assistirmos as nossas aulas. Possivelmente eles ali se reuniram e falaram, olha, para a gente continuar, a melhor ferramenta é o Skype. Mas, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver o mestre dos mestres ensinando os seus discípulos. Se os irmãos olharem o verso 31, vai dizer assim, ó, porque ensinava os seus discípulos. Jesus, nesse texto, irmãos, ele está ensinando aos seus discípulos. O Evangelho de Marcos, ele mostra Jesus em movimento. E, de fato, a gente olhando o verso 30, vai dizer que ele partindo dali, passavam pela Galileia. No verso 33, que nós também lemos, vai dizendo, tendo eles partido para Cafarnaum. Então, o Evangelho de Marcos mostra Jesus em movimento, mas nesse texto, Jesus em movimento, ele está ensinando aos seus 12 discípulos, de uma maneira particular. Verso 30 vai dizer, olha, não queria que ninguém o soubesse. Jesus não queria que ninguém o soubesse que eles estavam indo para ali, e ele chega com os 12 e ensinava aqueles 12, os 12 apóstolos. Jesus logo já iria subir para Jerusalém para a sua morte e morte de cruz. Então Jesus chega nos seus 12 de maneira particular e passa a ensiná-los. Vamos ver no verso 33, estando ele em casa, ou seja, com quem? Com os 12. No verso 35, e ele assentando-se chamou os 12. Ele não chamou a multidão, ele está ensinando os seus 12 discípulos. Irmãos, esse conteúdo desse ensino do Mestre Cristo Jesus, ele é importantíssimo. Tanto é importante que o evangelista Marcos, ele vai mostrar o quanto é importante que no capítulo 8, que eu até me confundi aqui, o capítulo 8, verso 31, Jesus vai falar sobre esse conteúdo. No Marcos 9, nós acabamos de ler, e em Marcos 10, mais uma vez, Jesus vai falar desse ensino, ele predizendo a sua morte e a sua ressurreição. De igual maneira, irmãos, Jesus está hoje nos chamando de uma maneira particular para que a gente se atente a esse ensino que é importante para mim e para você. Então nós vamos meditar sobre o ensino do servo, ou como o texto que nós lemos diz, né, o servo dos servos. Nós podemos falar sobre o ensino do servo, dos servos, que é Cristo Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto 3 aspectos sobre o ensino do Mestre Jesus, do servo. E o primeiro aspecto para o ensino do Mestre aos seus discípulos é o conteúdo do ensino. E o conteúdo do ensino, irmãos, está aí nos versículos 30 a 32. Reparem, tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Irmãos, aqui Jesus mostra o conteúdo do seu ensino. Se nós olharmos em Marcos capítulo 8, verso 31, quando a primeira vez que Jesus prediz a sua morte, mais uma vez nós vamos ver, olha, então começou ele a ensinar-lhes, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Irmãos, Jesus está ensinando o conteúdo do seu ensino aos seus discípulos. Ele está dizendo, prestem atenção, olha por que foi necessário o Filho do Homem vir. Possivelmente essa linguagem do Filho do Homem, os seus discípulos estavam lembrando lá de Daniel 7. Só que o Filho do Homem que é relatado lá é alguém que tem todo o domínio, todo o poder. E possivelmente isso causou uma certa confusão na mente dos seus discípulos. Como que o Filho do Homem que tem todo o poder, todo o domínio, ele irá morrer? E ao 3º dia, ele ressuscitará. Irmãos, a primeira vez que Jesus diz isso, esse conteúdo do ensino para os seus discípulos, capítulo 8, nós vamos ver que aquele discípulo, um dos mais chegados de Jesus, Pedro, vai chegar a Jesus e vai repreender Jesus. Vai repreender Jesus. Possivelmente ele falou, mestre, como assim você está dizendo que você vai morrer? E a resposta de Jesus para ele foi, arreda-te, Satanás. Porque era necessário, irmãos, que Jesus morresse na cruz. E ao 3º dia ressuscitasse para que nós tivéssemos vida e vida em abundância hoje. Mas os discípulos não estavam entendendo. E o verso 32 vai dizer o quê? Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. E possivelmente eles temiam interrogar ao mestre, porque quando eles se lembraram de que Pedro repreendeu a Cristo, o Senhor Jesus falou essas palavras, arreda-te, Satanás. Então eles falaram assim, que eu vou ficar caladinho. Vou ficar... E não entendiam o conteúdo do servo dos servos. Eles não entendiam o ensino do mestre em excelência, do Filho do Homem. Irmãos, e aqui nós podemos perceber que o conteúdo do servo dos servos, o conteúdo da mensagem de Cristo é autonegação. O conteúdo da mensagem de Cristo é humildade, é serviço. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Irmãos, ele como um verdadeiro mestre, Jesus não fez propaganda enganosa. Os fariseus sim. Estavam lá bonitos, fazendo orações, e as pessoas olhavam e ficavam admiradas. Mas eles eram como sepulcros caiados. Mas o mestre dos mestres, Cristo Jesus, não fazia propaganda enganosa. Ele, ao dizer, olha, é necessário que o Filho do Homem morra e ao 3º dia ressuscite, ele fez, ele cumpriu. E quando olhamos para o ministério de Cristo Jesus, irmãos, nós percebemos que ele viveu esse ensino em toda a sua vida. Irmãos, Cristo Jesus é o próprio Deus. Cristo Jesus é aquele que é dono de todo ouro e toda prata. E Jesus, merecendo nascer num palácio mais lindo e mais maravilhoso que existe no mundo, ele nasceu numa manjedoura, irmãos. Sendo dono de todo o ouro e toda a prata. Jesus, sendo o príncipe da paz, lá no madeiro as pessoas gritaram Barrabás e escolheram um ladrão ao invés do príncipe da paz. As escrituras que narram que Cristo Jesus é a pedra angular, ele é a rocha eterna. Pessoas pegaram pedras para apedrejar Cristo Jesus. Jesus que tem todo o poder e todo o domínio, ao chegar discípulos a ele, ele diz assim, olha,
Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, Cristo Jesus viveu a autonegação. Ele nasceu em pobreza e morreu em pobreza. Por vezes, as pessoas deturpavam o que Jesus falava. Quantas vezes Jesus expulsava demônios, o que eles falavam? Ele expulsa por demônios. Ele expulsa por Beelzebul. Ele curava no sábado, eles falavam, é lícito curar no sábado? Jesus falava, olha, se uma ovelha no sábado precisar da sua ajuda, você vai abandonar? Seus discípulos não lavam as mãos. Ah, meus irmãos, mas o coraçãozinho deles... O Senhor vai falar o que... Não é o que entra na boca que contamina, mas é aquilo que sai. Irmãos, o conteúdo do mestre dos mestres, o conteúdo do grande servo Cristo Jesus é autonegação. Serviço. Eu sou o próprio Deus, mas eu vim para ser servo de vocês. É necessário que eu morra. É necessário que eu ressuscite para que vocês tenham vida eterna. Eu sendo o próprio Deus, eu vou carregar o pecado de cada um de vocês sem ter pecado. Vou ser injustiçado. Jesus foi chamado de glutão. Jesus foi chamado de bêbado. A sua família, irmãos. Marcos, nos capítulos anteriores. Irmãos, Jesus cresceu em Nazaré. Cresceu em Nazaré, teve a sua infância, a sua juventude. Quando ele chega lá, a primeira vez, em Marcos 3, vai relatar que aquela cidade que conhecia Cristo Jesus, possivelmente aquelas pessoas, vamos contextualizar para o nosso tempo, né? Jesus estava ali, pessoas que jogou bola com ele, que jogou videogame com ele, ali Jesus está ali pregando. Eles expulsaram Jesus, irmãos. Sabe a família de Jesus em Marcos 3, o que aconteceu? Acharam que Jesus estava louco. Mas Jesus é amor. Ele volta lá em Marcos 6, a Nazaré. E quando ele prega na sinagoga, diz que as pessoas falavam assim, olha, ele tem autoridade. Ele prega como quem tem autoridade. Ah, irmãos, mudaram. Mas sabe o que acontece na continuidade? Depois eles olharam e falaram assim, mas gente, é Jesus, o filho do carpinteiro. Irmãos, eles se escandalizaram da mensagem de Cristo Jesus, irmãos. Eles falaram, olha, ele prega com quem tem autoridade. Talvez se fosse um grande escriba, um grande mestre, nós poderíamos aceitar, mas é Jesus aí. Jesus não estudou numa escola, numa grande escola rabínica, não. E então eles se escandalizavam, irmãos, a tal ponto que Cristo Jesus, ele se admira da incredulidade daquele povo. E aquele verbo no grego, irmãos, só vai ter 2 passagens no Novo Testamento. Só vai ter 2 passagens relacionadas a Cristo no Novo Testamento. Uma passagem é essa e a segunda eu vou falar lá na frente. Mas Jesus se admirou grandemente e essa primeira admiração de Cristo foi uma admiração triste. Como eles são incrédulos. Eles tiveram o privilégio de viver com Cristo Jesus a maior parte da vida de Cristo. A maior parte do tempo de Cristo na terra, eles tiveram o privilégio, irmãos. Ver Jesus não pecar, Jesus crescer sem pecado, mas se rejeitaram. Esse é o conteúdo do mestre dos mestres, irmãos. É renúncia, é servidão.
E o que nós podemos aplicar para a nossa vida, irmãos? Jesus, ele veio com disposição e se humilhou por mim e por você. Foi servo. Como um cordeiro mudo ao matadouro, ele se entregou e em silêncio ele se entregou, sem ter pecado nenhum. Como um cordeiro mudo ao matadouro. Pergunta que nós devemos fazer para nós: será que há alguma posição que seja tão baixa para mim e para você? Eu não posso servir aquela pessoa, não. As pessoas me vendo ali com aquelas pessoas ali. Será que existe posição tão baixa que nós não podemos nos humilharmos, irmãos? Mas esse é o conteúdo do ensino do servo dos servos. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver a didática do ensino. Qual que é a didática do ensino? Versículos 33 e 34. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos. Cristo Jesus vira para os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Irmãos, didática é a arte de transmitir conhecimentos, é a técnica de ensinar. Jesus, percebendo que os discípulos, embora estavam indo com ele, mas eles estavam em outro caminho. Eles estavam indo junto com Jesus, mas estavam indo por outro caminho, irmãos. E Jesus, no texto paralelo, em Lucas, vai dizer que Jesus conhecia o coração deles. E de uma maneira a ensinar aqueles discípulos, Jesus faz uma pergunta. A sua didática de ensino. Ele pergunta, e essa pergunta leva os discípulos a quê? A uma introspecção. Jesus, pela segunda vez, ele diz: olha, é necessário que o filho... Olha, estou ensinando vocês. Ouçam, é necessário que o filho do homem morra e ao terceiro dia ressuscite. E então eles partem e parece que Jesus... E eles estão em outro caminho. Eles partem então assim: quem de nós que vai ser o maior? Vai ser eu, porque eu sou mais próximo de Jesus? Irmãos, aqui, a hierarquia cultural da época, a posição social era algo muito importante. E possivelmente os discípulos ainda estavam com a cabeça judaica que Jesus iria restaurar um reino terreno. Ou seja, nós estamos indo para Jerusalém para Jesus ser o rei. Israel agora vai dominar o império. E aí eles estão o quê? Pescador, publicano. Eles estão assim: quem de nós que vai ser os maiores? Quando Jesus se ausentar do trono, quem que vai assumir? Quem que vai ser os ministros? Será que vai ser eu? E eles estão discutindo isso, irmãos. Logo após Jesus dizer: é necessário que eu morra. Eu vim para servir. E eles, quem de nós é o maior? Jesus faz essa pergunta, conhecendo o coração deles. O que é que vocês estavam discorrendo pelo caminho? O que vocês estavam conversando? E aí eles param, irmãos. E ficam em silêncio. E há comentaristas, e eu concordo com eles, que possivelmente o silêncio dos discípulos aqui, irmãos, é porque eles estavam com vergonha. Estavam com vergonha, irmãos. Jesus acaba de falar: eu vou me entregar. E eles: quem vai ser o maior? Jesus fala: o que vocês estavam conversando? E aí eles param para pensar: ixi, vou ficar em silêncio que é melhor. Porque se eu falar para o mestre, nós estávamos discutindo quem que é o maior, e vai falar como falou lá para Pedro, né? Arreda-te, vocês estão com o pensamento tudo errado, e eles ficam em silêncio. Irmãos, essa questão de hierarquia era tão séria naquela época, que na terceira vez que Jesus prediz a sua morte e ressurreição, no capítulo seguinte, capítulo 10,
E no capítulo 10, irmãos, Jesus ainda vai dar mais detalhes. Ele vai dizer, olha, é necessário que ele seja açoitado, vão cuspir na face. Imaginem, Jesus ainda deu mais detalhes. Sabe o que o relato do capítulo 10 diz em seguinte, na sequência, irmãos? Depois os irmãos podem ler, tarefinha de casa. 2, lembra que Pedro já tinha vacilado da primeira, né? Depois os outros 2 discípulos mais chegados de Jesus, Tiago e João. Terceira vez, irmãos, Jesus disse, olha, agora, além de morrer, eles vão cuspir, eles vão açoitar. Aí chega João e o seu irmão e fala assim, mestre, nós queremos te pedir uma coisa e queremos que o Senhor conceda. Jesus então responde, o que vocês querem? E eles respondem que um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Ah, irmãos, eles não entendiam, irmãos, que o ensino que o Senhor nos chama é para sermos servos uns dos outros. É um caminho de humildade, é um caminho de autonegação. Irmãos, o que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Assim como Jesus usou a didática da pergunta para levar os seus discípulos a uma introspecção, o que nós temos buscado? Hoje o Senhor está nos chamando para nós fazermos uma introspecção. Porque podemos vir todos os domingos à igreja. E muitas vezes não nos atentarmos com o conteúdo do servo dos servos. Precisamos fazer uma autoanálise, um autoexame. E aqui eu trago as palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 13, 5, diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Irmãos, o que nós temos buscado nesse mundo? É destaque? É que o nosso nome seja elevado? Quero ser o maior? Precisamos fazer esse autoexame. Mas, irmãos, o grande mestre, aquele que ensina com quem tem autoridade, aquele que tem a metodologia melhor do que qualquer curso. Em primeiro lugar, nós vimos qual que é o conteúdo do seu ensino, autonegação. Em segundo lugar, a didática. Ele faz uma pergunta que leva a um autoexame. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver o paradoxo do ensino, irmãos, que é dos versos 35 ao 37. Estando ele assentando-se, chamou os 12 e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos. Se alguém quer ser o primeiro, será servo e servo de todos. E então Jesus toma uma criança, coloca no meio deles, toma nos braços e diz, olha, qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Irmãos, isso é um paradoxo do ensino de Cristo Jesus. Uma das definições de paradoxo, e eu uso essa palavra com essa definição, é o seguinte, é um pensamento, uma proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou seja, é o que desafia uma opinião concebida, uma crença ordinária e compartilhada pela maioria. Isso é um paradoxo. Ou seja, uma grande maioria entendem isso, mas o que o Senhor Jesus está dizendo é totalmente o contrário. É o famoso andar na contramão do mundo.
O fluxo do rio está para lá, todo mundo está dizendo isso, o mundo está dizendo isso. E você vai remando aqui, ó, contra a correnteza. Esse é o grande paradoxo do ensino do mestre. Jesus vai dizer para eles, olha, a cabeça de vocês precisa ser mudada. Acabei de falar renúncia, autonegação, vocês querem saber quem será o maior? Quer saber quem é o maior? O maior é aquele que é o último de todos. Quer saber quem vai ser o primeiro? É aquele que vai ser servo de todos. Jesus está dizendo para eles o seguinte, irmãos, a verdadeira grandeza não consiste em você construir uma alta torre e você estar acima daquela torre olhando para todas as pessoas de maneira autogratificante e você vai falar assim, eu sou superior a todas elas. Não. Mas o que o Senhor está dizendo é que a grandeza consiste em você imergir nas necessidades de outros, você ter compaixão de outros, você ajudar o próximo em tudo que é possível. Deste modo, os 12 ou qualquer outra pessoa que desejar ser o primeiro, ele precisa ser o último. Ele quer ser grande, seja servo de todos. Mas, irmãos, isso não pode ser uma surpresa para nós. Porque por toda a Escritura se fala sobre isso. Aqueles que se orgulham, o Senhor dá um jeito de humilhá-los. Mas quando alguém chega com o coração humilde ao Senhor, Ele concede aquilo que aquele deseja. E nós vemos exemplos, irmãos, na Bíblia. Nós vamos perceber, Provérbios 16, 18, é muito falado, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. A queda. A soberba, irmãos, precede a ruína. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos lembrar aqui das bem-aventuranças. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai olhar de maneira prática que a Bíblia mostra isso. Vou trazer aqui alguns exemplos. Senaqueribe. Senaqueribe lá em 2 Crônicas 32 vai contar que ele vira para o povo de Israel, e é bom a gente lembrar que naquele tempo, quando um povo, um exército vencia, eles falavam que aquele Deus concebeu a vitória. Aquele Deus é poderoso porque deu vitória sobre as outras nações. E Senaqueribe vira para o povo de Israel e diz o seguinte, irmãos, qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram? Meus pais destruíram todas aquelas nações e aqueles deuses. Que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os possa livrar das minhas mãos? Senaqueribe virou para o povo de Israel e falou assim, olha, já destruiu um monte de povo e os deuses deles não foram capazes de protegê-los. Quem é o Deus de vocês que pode proteger vocês das nossas mãos? Sabe que o relato bíblico conta 7 versos depois? Irmãos, ele o quê? Quem que vai livrar vocês? Já destruí vários povos, orgulho. Verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu, Senhor enviou, irmãos, um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E aquele que se orgulhou, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. E tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Se orgulhou, o Senhor colocou ele no seu lugar. E ele, com o rosto coberto de vergonha, ele volta para a sua terra. Ao entrar na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. As crianças vão ouvir a história no livro de Daniel. E o livro de Daniel nos conta lá de um caboclo orgulhoso, né? Nabucodonosor. Construiu uma grande estátua. Todo mundo tem que se curvar. Eu sou Deus. Ele pensava, eu sou Deus.
que aconteceu, irmãos, com Nabucodonosor? O Senhor fez ele virar como um animal, estava comendo, andando de 4. Suas unhas cresciam como de animais, irmãos. Queria ser Deus, o Senhor mostrou para ele que existe um Deus que merece toda a honra e toda a glória. Nós devemos ser humildes, irmãos. Mas, em contrapartida, há exemplos muito maravilhosos, irmãos. Servo do centurião. Centurião romano, irmãos, ele era um gentil, não era do povo de Deus. E ele, o seu servo estando doente, ele chega a Jesus e pede que Jesus a cure. O relato bíblico vai nos dizer que Jesus vai dizer, então eu vou. Sabe qual foi a resposta daquele centurião, irmãos? Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas antes eu sou homem de autoridade. O centurião tinha 100 soldados. E ele falou assim, olha, eu falo para o meu soldado, vai e ele vai. E eu falo, ele vem e ele vem. Eu falo para o meu servo, faz isso e ele faz. Senhor, mande com uma palavra e o meu servo será curado. E ali aparece a segunda vez que o Senhor se admira. Mas a primeira vez foi da incredulidade, mas agora o Senhor se admira, irmãos. Daquele homem fala assim, olha, nem em Israel eu vi fé como essa. Nem em Israel eu vi fé tamanho como essa. Que ele sabia, com uma palavra o Senhor vai mandar e meu servo será curado. Irmãos, Jesus, o mestre no ensino, ele toma uma criança nos braços. Talvez isso para nós hoje não faz muito sentido. Mas naquela época, irmãos, a criança ela não tinha valor nenhum na sociedade. Seja no povo, no Império Romano, seja no meio dos gregos, seja no meio dos judeus, criança não tinha valor. Não tinha ECA naquele tempo. O Estatuto da Criança e Adolescente não tinha naquele tempo, irmãos. Criança era alguém sem valor. Quando Jesus pega aquela criança e toma nos braços e diz, olha, quem toma essa criança e recebe como a mim, Jesus está mostrando para aqueles discípulos o seguinte, essa criança não tem nada para nos oferecer. Ninguém dá valor para ela. Mas vocês devem recebê-la, vocês devem cuidar delas. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Naquele tempo, nenhum rabino iria pegar criança de exemplo. Porque criança não tem valor, eu vou pegar uma criança nos braços. Nenhum fariseu iria conversar com a prostituta, mas o mestre dos mestres. Nenhum grande conhecedor, algum grande mestre lá, ou grande membro do Sinédrio iria se envolver com leprosos que eram rejeitados, mas Jesus foi, irmão, e serviu a cada um deles. Jesus está dizendo aqui que os menores também são importantes. Jesus está dizendo, olha, é necessário que vocês se atentem até para aqueles que ninguém dá atenção. Sabe aquele que é rejeitado? E tem pessoas que interpretam errado esse texto e acham que é questão de humildade. Nós temos que ser como crianças humildes. Não, irmãos, Jesus está dizendo assim, olha, essa criança não pode me dar nada. Ela não tem valor na sociedade, mas vocês têm que servir a ela, vocês têm que cuidar. Se preocupem com os menos favorecidos. Com aqueles que ninguém está se importando, se preocupem com eles. Mas, irmãos, existe um grande serviço nosso, que é também a proclamação do Evangelho, irmãos. O Senhor nos chama a falar de Cristo Jesus, a contar o conteúdo do seu ensino. Olha, você tem a oportunidade de conhecer a Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está vivo, irmãos. Cristo Jesus está vivo. Nós temos a oportunidade de falar do servo, dos servos, do grande mestre.
Irmãos, me desculpem, mas você não é o centro de Jesus. Aqui anteriormente o Lucas falou e falou muito bem. Nós somos pecadores miseráveis, não há nada de bom em nós, irmãos. Mas mesmo nós não valendo nada, Cristo Jesus veio e morreu por mim e por você. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, muitas vezes nós dizemos, eu tenho virtudes, eu mereço isso, eu preciso ser aplaudido pelos outros. Cuidado, irmãos. O caminho nosso é caminho de servidão, é caminho de humildade. Misericórdia, irmãos. Deus tem que ter misericórdia de nós. Talvez, ao pregar, talvez eu fale, nossa, que os irmãos venham me falar, olha que palavra abençoada. Misericórdia, eu não sirvo, não sou nada. Tudo é o Senhor. Mas quantas vezes nós queremos ser aplaudidos, irmãos? E aqui eu também quero deixar uma outra aplicação. Ser servo também não é ser bobo, irmãos. Se você tiver uma oportunidade de um grande emprego, ou de ser uma pessoa que tem status, assuma isso, mas lembre-se que você está lá para ser servo de todos. Não é recusar, é você aceitar, mas se lembrar que o Senhor te colocou lá para você ser servo de todos. Para que você seja lá e cumpra o melhor serviço que nós, como testemunhas de Cristo Jesus, nós temos. Que é anunciar o amor de Cristo para as outras pessoas. Anunciar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar daqueles que são marginalizados. O caminho da grandeza é cuidar daqueles que a sociedade muitas vezes menospreza, rejeita. Mendigos. Pessoas que são abandonadas, que nem a família mais se importa com eles. Nós precisamos ter esse olhar de amor a eles. Irmãos, e eu tenho uma coisa para dizer para os queridos. Nós vamos ter uma recompensa, irmãos. Porque talvez os irmãos estão pensando, nossa, vou falar para o conselho não chamar aquele rapaz mais não. Acho que foi para a África que lá afetou a cabeça dele. Porque só fala de serviço, de humilhação, de ser servo. Rapaz, que palavra pesada. Não traz ele aqui mais não. Conselho, não traga ele mais. Calma, irmãos, eu vou dizer, nós temos uma recompensa. Mateus 25, 34 a 40. Vai dizer que Jesus, irmãos, lá no dia do juízo, sabe o que ele vai falar? Preste atenção na leitura. Vindes bendito de meu Pai. Jesus dizendo, vindes bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então os justos, irmãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós vamos dizer para Jesus, Senhor, quando que foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, eu tenho o meu método de aprender. Eu gosto sempre de anotar. Eu gravo mais quando eu repasso aquilo que eu aprendi. Inclusive nos sermões, quando eu vou na igreja e eu não prego, eu sempre tenho um post-it e uma caneta, eu sempre anoto coisas importantes para eu me recordar depois e até para consulta. E se você puder sair dessa noite com alguma coisa, guarde isso que eu irei falar. Guarde isso porque isso é importante. Só existe um caminho para nós, irmãos. Como servos do servo dos servos. E esse caminho é caminho de humildade. É um caminho de servidão. É um caminho de autonegação. Mas esse caminho, irmãos,
que é um caminho para baixo aqui, ele vai nos resultar, sabe em quê? Em um caminho para cima. Ele irá nos resultar em um caminho para a vida que irá por vir. E esse caminho é para cima, irmãos, e ninguém vai poder nos impedir de irmos para cima. De ir para o novo céu e para a nova terra. Onde nós estaremos na mais plena felicidade, nós estaremos na cidade celestial. E embora o Éden teve a possibilidade da queda, na Nova Jerusalém não haverá essa possibilidade, irmãos. E nós passaremos todo a eternidade louvando ao Cordeiro, junto com pessoas de toda língua, raça, etnias, de todos os povos, entoando louvores ao Cordeiro. E eu finalizo essa mensagem com o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, irmãos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E aí aqui eu faço uma pausa e eu digo, se você veio aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, hoje é o tempo oportuno. Se alguém que está nos assistindo ainda não entregou a sua vida para Cristo Jesus, hoje é o momento oportuno. Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Mas haverá um dia, irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Versos 10 e 11. Para que o nome de Jesus, irmãos, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho nosso é para baixo, autonegação, serviço. Mas Jesus vai voltar e vai nos elevar, irmãos, para o novo céu e para a nova terra. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Pai, como é bom aprender com o mestre dos mestres, com aquele que é o verbo de Deus. Pai, hoje o mestre dos mestres, Cristo Jesus, nos ensina que o conteúdo do seu ensino é autonegação, é humilhação, é serviço. Senhor, hoje o Senhor nos mostra a sua didática, o Senhor nos leva a fazermos um autoexame. Como que nós temos vivido nesse mundo? Se nós temos buscado aplauso, se nós temos buscado nos engrandecer, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Queremos, ó Deus, nos esvaziar para que o Senhor cresça através das nossas vidas. Que o nosso nome seja esquecido, mas que o nome de Cristo seja lembrado todo sempre. Pai, isso é um grande paradoxo. Porque o mundo mostra que os maiores é aquele que tem muitas pessoas o servindo. Mas o teu reino nos mostra que o reino de Deus é aquele que serve a muitos. Pai, nos dê amor pelas pessoas assim como o Senhor nos amou. Que aqueles que ainda não conhecem o mestre dos mestres, Cristo Jesus, que o Senhor nos capacite a cumprirmos esse serviço tão maravilhoso. De anunciar vida, de anunciar luz, de anunciar o pão da vida, que daquele que comer jamais terá fome. De anunciar a água viva, que aquele que beber jamais terá sede, que é Cristo Jesus. Pai, se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Ti, ou que está nos assistindo, que o Teu Espírito Santo toque nesse coração, Pai. E que eles se rendam, que os seus joelhos também se dobrem, e que as suas línguas confessem que só Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. E que o Teu nome seja louvado e exaltado hoje e sempre,
aqui e até os confins da terra. É que nós te pedimos e oramos, no nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Amém.